Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que você pode curar a sua procrastinação. Primeira coisa, né, gente? Vamos entender aqui o que significa procrastinação. Bom, procrastinação é o comportamento de adiar, de protelar, de deixar sempre para amanhã uma determinada atividade, uma determinada tarefa qualquer. Então é o ato de sempre empurrar com a barriga, deixar para amanhã o que eu poderia fazer hoje. Então você está protelando ali alguma atividade, algum comportamento ali que você por algum motivo não que esteja querendo fazer no momento certo ali, quando tem que fazer, tá? Então é o ato de deixar para depois. Bom, existem vários tipos de procrastinação, é importante a gente entender também, existem vários motivos pelos quais alguém pode estar protelando uma atividade qualquer, tá? Então, a gente pode protelar aqui, por exemplo, um trabalho acadêmico, de repente, por medo. De repente, uma pessoa ela tem medo de ser criticada, ela já é muito autocrítica, então ela tem medo de ser criticada frente a um determinado relatório, por exemplo. Então, ela pode protelar fazer aquele relatório pelo medo, ter um medo de ser criticada. Ou então, pode ser uma pessoa que tem problemas com crenças de não merecimento. Então, eu não posso finalizar esse trabalho, porque quando eu finalizar esse trabalho, eu vou ter um diploma, eu vou ter, sei lá, um aumento de salário. Então, isso é uma coisa até mais inconsciente nesse caso. Então, por crenças de não merecimento, alguém não finaliza, não termina um trabalho também. Então, ela pode estar protelando alguma coisa que vai ser benéfica para ela, porque ela tem crenças relacionadas àquela situação, àquele feito, né? Aquela atividade em específico. A pessoa lá também pode protelar por, de repente, ela pode ter TDAH, então isso é uma coisa clínica mais específica, né? Ela tem uma dificuldade ali em manter um foco em uma atividade, então isso já é um processo já mais clínico, enfim. Então, existem vários tipos de procrastinação. De repente, uma pessoa procrastina também porque ela simplesmente ela não vê valor naquela atividade. Então, isso é muito comum no meio acadêmico, por exemplo. De repente, tem um trabalho lá da faculdade que você não está vendo o mínimo sentido naquele trabalho, você tá sem motivação para exercer aquele trabalho, então você não está vendo o valor naquilo. Então a tendência é você empurrando com a barriga mesmo, até chegar no último dia ali de entregar o trabalho, você vai fazer, aí você vai ter ali a motivação necessária, que pode ser o quê? Um medo da reprovação, por exemplo. Então o medo é um ótimo estimulante também nesse caso, porque é ele que vai te levar a fazer ali de última hora aquela atividade que você antes não viu valor, né? Então a gente pode protelar ali por vários motivos, tá? Uma coisa que é interessante aqui também, a gente analisar para que a gente consiga curar essa procrastinação, esse comportamento, a gente precisa também analisar o que nós estamos procrastinando. Então, por exemplo, o que você está procrastinando? É uma atividade específica? É um trabalho de faculdade, é um relatório que você tem que entregar para o seu chefe, você está procrastinando começar um negócio próprio, você está procrastinando ter aquela conversa importante, etc. O que você está procrastinando? É uma atividade em específico ou é tudo? Tudo. Falar, ai, Bruno, eu não faço nada, a minha vida tá toda atrasada. Meus trabalhos da faculdade, o meu trabalho tá todo agarrado, eu tô procrastinando até uma faxina na minha casa, eu não tô conseguindo dar uma faxina na minha casa, são conversas importantes que eu tenho que ter e eu estou deixando tudo para depois, eu tô procrastinando, a minha vida tá toda parada. Bom, então você tem que analisar, porque se você está procrastinando todas as atividades da sua vida, muito provavelmente isso é uma questão mais fisiológica. Pode ser que você está ali com alguma saúde ali mais debilitada, de repente você está com baixa vitamina, né? De repente você está com anemia, então de repente você também está ali, não está dormindo muito bem. Então, como assim? Não entendi. O sono, ele é extremamente importante para a nossa vida, para a reestruturação do nosso sistema imunológico, para a faxina ali que ele faz, né, no nosso cérebro. Então, o sono é extremamente importante. Se você não dorme bem, automaticamente você tende a procrastinar
praticamente tudo, todas as tarefas importantes da sua vida. Então o sono também, ele tem um papel muito importante. Outro dia eu vou fazer um vídeo sobre sono também, sobre a importância do sono, como que você pode fazer para vencer a insônia, dormir melhor, etc. Então isso fica para tema para um próximo vídeo. Mas aqui vai ser importante você analisar. Eu tô procrastinando tudo. Então você tem que analisar ali como que tá a sua saúde, tá? Em todos os aspectos, de repente fazer um exame de saúde, um exame clínico para saber vitaminas, né? De repente você está com uma B12 baixa, de repente você está com uma vitamina D baixa, você está com anemia, sei lá. Então vai ser importante você analisar aí com um médico da sua confiança como que está o seu estado ali fisiológico para você estar desanimado e procrastinando tudo na sua vida. Agora, se você procrastina uma tarefa em específico, por exemplo, muito provavelmente você não está vendo o valor naquela tarefa. Então, muito provavelmente, ou você não está vendo o valor naquela tarefa, ou simplesmente você não está conseguindo ter a motivação necessária para executar aquela tarefa, tá? É claro. Muito provavelmente, em muitos casos, o que acontece? Você pode estar ou ter, né, dessensibilizado o seu sistema dopaminérgico. Então, a dopamina, ela representa um neuromodulador importantíssimo para que nós nos comportemos frente a um determinado objetivo. Então, se nós não tivermos à luz das neurociências, se nós não tivermos a motivação necessária para exercer uma determinada atividade, nós não vamos exercer essa atividade. O nosso cérebro está o tempo todo fazendo julgamentos. Como assim? Não entendi. O cérebro, ele está o tempo todo fazendo escolhas no nosso dia a dia. Então, ele olha para uma tarefa e ele vê a relevância e a importância daquela tarefa na minha vida naquele momento, tá? Então, o seu cérebro, ele vai produzir a dopamina dentro daquela tarefa que ele vê mais valor, que ele vê mais prazer, tá? Dentro daquele momento. Então, se você está procrastinando alguma atividade específica, muito provavelmente o seu cérebro não está vendo relevância naquela atividade. Por quê? Porque muitas das vezes nós dessensibilizamos o nosso sistema dopaminérgico. Com o quê? Com redes sociais. Então, quando nós ficamos ali frequentemente nas redes sociais, passa ali no feed, né? Você está passando aquelas informações ali. Então, você está super estimulando ali o seu sistema dopaminérgico. A concentração de dopamina está indo nas alturas. A alimentação também, quando você super estimula o seu cérebro também com alimentos o quê? Mais gostosos, alimentos saborosos, gordurosos, super calóricos. Você também está produzindo altas doses ali também de dopamina frente àquele alimento delicioso, né? Que é como se fosse um prêmio para o cérebro esse alimento. Você também dessensibiliza o seu sistema dopaminérgico quando você, obviamente, fica nas redes sociais ou quando você busca atividades mais prazerosas a curto prazo, que é o comum hoje em dia. Então, você pode estar super dessensibilizando o seu sistema dopaminérgico. Então, você não vai achar graça se você está acostumado, se o seu sistema dopaminérgico está acostumado com altas doses de dopamina para ficar ali no celular, nas redes sociais, né, para ter aqueles prazeres momentâneos, café também, cafeína, super estimulante, etc. Então, o seu cérebro, ele não vai ver valor em você ler um livro, ele não vai ver valor algum em você fazer uma planilha, ele não vai ver valor algum em você fazer uma faxina na sua casa, ele não vai ver valor nessas atividades que você precisa fazer, mas que em contrapartida com aquelas outras atividades, produz mais dopamina, dá mais prazer imediato, entende? Então, vai ser muito importante, se você quer focar numa atividade específica, por exemplo, estudar. Eu tenho que estudar para um concurso, mas eu estou extremamente desmotivada. Eu estou protelando estudar para aquela prova, eu estou protelando ler aquele livro, eu estou procrastinando fazer aquela planilha do meu trabalho. Você vai precisar tirar do seu ambiente
tudo aquilo que te distrai, por exemplo, porque você tem que deixar isso longe do seu cérebro, porque o cérebro ele vai captar aquela outra coisa, aquele outro comportamento que para ele é mais prazeroso. É mais prazeroso para o cérebro ficar no Instagram ali, porque, né, você tá economizando energia, né? O cérebro ele visa o menor esforço, é uma questão de sobrevivência, adaptativo. Então, você ficar ali no Instagram ali com altas doses ali de dopamina, vendo a vida dos outros, vendo meme, achando graça, que isso é super divertido. E você gasta muito pouca energia com isso. Então, o seu cérebro adora isso. Então, se você quiser focar ali em algum trabalho que você tenha que fazer, alguma planilha, um livro que você tenha que ler, você vai ter que tirar tudo que te distrai do seu alcance de visão. O seu cérebro ele não pode estar ali entrando em contato, visualmente falando, com aqueles estímulos que para ele é mais prazeroso. Então, por exemplo, quando eu vou estudar, eu guardo o celular na gaveta. Eu guardo o celular na gaveta ou deixo ele em outro cômodo, porque para eu não enxergar aquele celular. Porque se eu enxergar, automaticamente eu vou estar mais inclinada a toda hora pegar no celular e ver como é que tá ali o feed, como é que tá ali, sei lá. Eu vou ficar olhando ali, me distraindo. Quando eu ver, eu já perdi tempo e aquela atividade que eu tinha que fazer perdeu a graça há muito tempo. Então, eu não consigo fazer aquela atividade. Então, depois eu faço um outro vídeo mais esclarecedor a respeito da dopamina, como que você pode aumentar aí a dopamina que vai te levar a você se comportar e a exercer ali uma tarefa que para você é importante, tá? Então, depois eu faço outro vídeo com relação a isso. Agora, em relação à procrastinação, o que você precisa fazer? Você precisa tirar do seu alcance de visão tudo aquilo que para você é uma distração. Você precisa, você dessensibilizou o seu sistema dopaminérgico. Então agora você precisa se entregar ao tédio, parar de ficar com essas coisas que superestimulam o seu cérebro, alimentos gordurosos. Depois eu faço um outro vídeo sobre essas coisas aí, tá? Mas aqui você precisa parar de ficar intensificando o seu cérebro com todas essas atividades que causam altas doses de dopamina, porque senão você não vai achar graça nas outras coisas que são importantes na vida de você fazer, tá? Então vai ser muito importante você tirar tudo que te distrai do seu caminho. Por exemplo, você vai estudar? Guarda o seu celular. Entra num quarto, coloca a sua mesa virada para a parede, para você não ter nada de distração nesse ambiente, para você conseguir focar naquela atividade. De repente, se você está numa casa que de repente é muito barulho, é muita conversa, os vizinhos estão atrapalhando, né? Muito barulho, cachorro latindo, gato miando, qualquer coisa nesse sentido, então você pode de repente colocar um fone de ouvido ali com uma música clássica, um Beethoven, né, gente? Uma coisa assim, antes Beethoven do que barulho de vizinho brigando, né? Então você pode colocar ali um som ali, uma música clássica, colocar a sua cadeira de frente com a parede para não ter nada que vai te distrair. Guarde seu celular, tira ele do seu alcance de visão e foca naquela atividade, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo aí com relação à dopamina, eu vou deixar isso muito mais claro. Aqui o objetivo desse vídeo é te trazer aqui uma dica direta de como que você pode deixar de procrastinar alguma atividade, ou seja, executá-la, mas parte do princípio também de você analisar o porquê você procrastina. É uma coisa só ou é tudo? Então isso vai te ajudar aí frente a você exercer esse comportamento de executar essa atividade, tá? E tendo essas questões aí também levadas em consideração. Tira tudo aquilo que te distrai daquele ambiente e busque focar a sua atividade, o seu cérebro, né? Faça com que o seu cérebro veja valor naquilo, porque se também o seu cérebro não vê valor nessa atividade, ele não vai produzir a dose de dopamina necessária e você não vai exercer aquele comportamento. Para que você exerça um comportamento, você precisa ter no seu cérebro uma dose necessária de dopamina. Se o seu cérebro não vê valor nessa atividade, você não vai exercer este comportamento. Então, é importante também você mostrar para o seu cérebro que aquela atividade ela é importante. Ela é importante para você, sei lá,
para você se formar, é importante para você ficar satisfeito com o seu próprio trabalho, sei lá, você vai precisar justificar para o seu cérebro que seja por uma imagem mental. Por exemplo, eu tenho que estudar para um concurso, mas eu estou procrastinando estudar. Forme uma imagem mental para o seu cérebro quando você estiver passado naquele concurso, como que você vai se sentir feliz naquela aprovação. Imagine-se no nome lá da lista dos aprovados. Então, mostre para o seu cérebro qual a sensação maravilhosa que você vai sentir quando você passar naquele concurso. Então aí ele vai produzir essa concentração, essa dose de dopamina, que vai ser importante para você exercer aquele comportamento, porque o cérebro também ele não distingue realidade com ficção. Então vai ser importante você mostrar para o seu cérebro que aquela atividade em específico tenha valor. Isso é muito importante para aqueles objetivos que ele é mais a médio e longo prazo, porque o seu cérebro, senão ele vai entender que ele está gastando energia à toa. Se você faz um comportamento, estuda e o cérebro nunca vê a recompensa daquilo, ele não é bobo, ele vai pensar, nossa, eu estou gastando energia à toa. Então ele não vai te motivar, ele não vai continuar te motivando para que você continue exercendo aquele comportamento. Então uma coisa muito importante também para você curar a sua procrastinação é você fazer com que o seu cérebro entenda que aquela atividade ela tem valor, sim. Então como que você pode fazer isso? Através do seu pensamento. Imagine-se conquistando aquele resultado final, conquistando aquele objetivo. Sinta essa sensação de como você vai ficar, sei lá, conquistando esse objetivo específico que você deseja conquistar. Ah, eu tenho que fazer um trabalho chato da faculdade. Então pensa como que você vai se sentir aliviado depois que você fizer esse trabalho chato da faculdade. Então o seu cérebro vai buscar essa informação, ele vai ver valor, porque ele vai sentir que você vai se sentir aliviado. Então ele vai produzir ali a dopamina necessária para você exercer aquele comportamento, estudar, fazer aquele trabalho enjoado, que é a maioria no caso. Mas, enfim, aí é assim que você vai pode trabalhar a sua procrastinação, tá bom, gente? Bom, então isso daqui foi um vídeo mais simplesinho para vocês entenderem aí como que vocês podem trabalhar caso vocês também sofram com essa questão da procrastinação, porque eu acredito que muitos sofrem, né, gente? Eu sofro absurdamente. Eu sempre tenho que estar mostrando para o meu cérebro que aquela atividade que eu tenho que fazer, ela é importante sim, ela vai ser benéfica para mim a médio e longo prazo, então sempre tenho que estar trabalhando aí essa questão da procrastinação, até porque também eu sou muito perfeccionista, inclusive até contraintuitivo, né? Você pensar que uma pessoa que é muito perfeccionista pode ser também procrastinadora. E isso é muito comum acontecer. Às vezes a pessoa ela é tão perfeccionista que ela acredita que ela nunca está preparada, nunca está bom o suficiente. Eu comecei um trabalho, mas nunca está bom o suficiente, então eu tenho dificuldade em terminar este trabalho. Então tem pessoas que podem procrastinar, começar um trabalho, de repente o perfeccionismo, ela pode procrastinar, nunca está um momento adequado para eu começar tal atividade, ou ela começa e não consegue terminar, nunca está bom o suficiente para eu conseguir terminar isso. Então o excesso de perfeccionismo também traz esse comportamento de procrastinação. Então aqui tudo é o autoconhecimento, você tem que entender o porquê que você procrastina e o que você procrastina. A partir daí você vai criando meios e estratégias para você conseguir superar isso daí e cumprir aí, né, com os seus deveres, com aquilo que você tem que fazer e deseja fazer aí também, tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais específico aí sobre o sistema dopaminérgico, sobre a dopamina, motivação, que são importantíssimos para que você consiga, o seu cérebro veja valor em alguma atividade aí, tá bom? Bom, então é isso o vídeo de hoje, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!